Mulher negra, você sabe qual é a sua identidade em Deus? Esse é um tema espetacular, um devocional que eu quero trabalhar com vocês e que eu estava fazendo ele ontem, e é fruto de oração, de reflexões e observações sociais também, porque vocês podem perceber que no Projeto Balaia a gente pega tudo, né? Direito à moradia, prostituição, trabalho, pecado, racismo, todos os temas que atravessam a mulher negra a gente traz aqui à luz da palavra de Deus. E às vezes Deus nos permite vivenciar coisas e trazer isso para vocês, né? À luz da palavra. Como é que isso, a palavra de Deus fala sobre isso, né? E se você não conhece o Projeto Balaia, ele é esse projeto que tem o objetivo de mostrar para você, mulher negra, que a Bíblia Sagrada, ela se preocupa com essas questões, ela fala sobre essas questões, inclusive, e te preparar espiritualmente para afirmar a sua identidade. E olha só, o tema de hoje é identidade em Deus. E eu não quero demorar muito nesse devocional, mas eu já quero que você abra a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 2. E enquanto você está abrindo aí a Bíblia nesse capítulo 21, versículo 2 de 1 Reis, vamos falar um pouco sobre identidade social. Como essa mulher negra é vista ou é representada nos espaços midiáticos, políticos e culturais. Porque quando você tira essa roupagem, né, esse filtro social, você consegue entender mais o porquê é importante falar dessa identidade à luz da Bíblia. Se você dá um Google rápido no Ministério da Igualdade Racial, vai aí, entra no site do Ministério da Igualdade Racial. Procure as imagens de mulheres negras. Quais religiões elas representam? Não me fale nada, apenas observe as imagens. Dá um Google agora, no Google, e faça a seguinte escrita: mulheres negras, religiões. E você vai descobrir que 27% das pessoas que estão em templos, em periferias, em comunidades, são mulheres negras. Então quer dizer que a população negra feminina estão nos templos. Mas quando você olha para um órgão do governo e a representação religiosa dessa mulher é de outro quadro. Isso é um espelhamento, é só um exemplo muito simples do que acontece sobre a nossa identidade no social, de como a nossa identidade ela é vendida para o outro, que não conhece a nossa realidade interna. Primeiro teste empírico social que você já deve ter feito. Segundo teste, eu vou te contar o que aconteceu comigo sexta-feira rapidamente, só para você entender. Eu estava em um espaço cultural, descansando, olhando, e uma mulher negra me abordou para participar de uma exposição. E eu não vi maldade nenhuma na exposição, não vi o tema, tinha um crochê no final, enfim. E quando ela começou a falar, eu percebi que aquela exposição tinha um cunho espiritual, de uma matriz muito específica, que eu não vou entrar em aprofundamentos, mas quem já foi, quem conhece, sabe que nada é por acaso. Foi colocado uma música de fundo sobre toda uma expectativa espiritual. Eu já não me senti confortável por conhecer o que aquilo ali estava sendo anunciado, os símbolos, tudo tem um significado, nada é por acaso, tanto que a oralidade ela é muito presente nisso, né, para ficar muito firmado isso na nossa mente. E o Senhor Jesus, ele é tão precioso conosco que ele tanto falou como também escreveu, né, para a gente sempre nos recordarmos quem somos diante dele. E eu me retirei antes de acabar a exposição, não me identifiquei, já me identifiquei há tempos atrás, mas veja só, o do porquê surgiu o convite, né? No imaginário coletivo, uma mulher negra naquele espaço cultural só poderia ser de tal matriz, de tal pensamento espiritual, de tal linha. Isso é o que a sociedade, empiricamente, e aqui quando eu falo sociedade, não é todo mundo, tá? Mas uma nata, um grande grupo, certamente, espera-se dessa identidade de mulher negra. É no carnaval, é no trabalho informal, é na prostituição, é no vício, é na ausência de moradia, é na matriz tal, e não naquilo que de fato condiz com a realidade.
Por isso eu comecei o vídeo perguntando para você, mulher negra, você sabe quem você é em Deus? E hoje o Espírito Santo, hoje não, ontem, ele me ministrou uma palavra, que é a que eu pedi para vocês abrir, né? Que é a história de Nabote. E eu vou te contar, depois você lê, né, com calma a história. Nabote, ele tinha uma vinha que foi uma herança dos seus pais. E se você não sabe, vinha é um lugar onde tem várias árvores que produz uva, para produzir vinho. Então, era uma pequena vinha, não era grande. E essa vinha calhou de estar ao lado de um palácio em que havia um rei que tinha um jardim, tinha servos, enfim, ele tinha tudo à sua disposição. Mas ele não se conformou com a identidade daquela vinha, porque estava do lado do seu palácio e por algum motivo ele se incomodou com aquela vinha. A Bíblia não deixa claro o porquê que ele se incomodou com a vinha de Nabote. Ela não apresentava nenhum risco econômico, financeiro, emocional a Acabe. Ela estava apenas sendo uma vinha ao lado da sua casa, ao lado do seu palácio. E Nabote, quando você vê no capítulo 21, versículo 2 de 1 Reis, ele chega para Acabe já na afronta, falando o seguinte: olha Nabote, sabe essa vinha que você tem aí? Me vende ela que eu vou construir uma horta. E eu te pago para você comprar uma vinha melhor, olha só. Ou eu te dou o dinheiro para você fazer outra coisa. Vamos aqui ver o que foi feito aqui nessa fala. Ele falou para Nabote: olha, a sua identidade de vinha, por algum motivo eu não concordo com ela e eu quero transformar ela em uma horta. E se você aceitar, eu te dou uma vinha melhor ou eu te dou o valor. Mas alguma coisa que incomodou Acabe com a vinha de Nabote. Porque ele podia deixar a vinha dele ali. Para que mexer na identidade de Nabote? Para que futucar naquilo que Deus tinha dado a Nabote? Naquela identidade que o Senhor tinha definido de Nabote, que ele era filho, tinha uma herança que foi dada pelos seus pais. E Nabote, ele falou para o rei: olha rei, o teu dinheiro, não quero. A minha vinha, ela é uma herança que foi dada pelos meus pais. Eu não posso vender a você. E se você ler mais embaixo, Nabote ficou triste, ficou doente, foi para a cama. Resumidamente, sua esposa, a famosa Jezabel, fez manipulação e fez uma calúnia e Nabote foi morto e Acabe ficou com a vinha, mas depois ele foi castigado por isso, ele e Jezabel, porque o Senhor ele ficou furioso com a atitude do rei. Mas o que está falando aqui sobre identidade? Sobre a nossa identidade em Deus. Por que nossa identidade em ler a palavra de Deus, em buscar o Espírito Santo, como mulheres negras incomoda tanto? Por quê? Né? Por que se espera tanto que a gente seja de um lado A? Por que se espera tanto que a gente goste de samba, que a gente tenha múltiplos parceiros? Por quê que o mundo, né, prega que isso é o nosso espaço? Quando em Deus, na palavra dele, ele tem outra identidade definida pra gente. Algo que é muito mais melhor, que é a identidade de criatura, identidade de filha de Deus. Quando nós falamos que você precisa saber qual a sua identidade em Deus, é porque justamente tudo ao seu redor, ao nosso redor, prega o oposto daquilo que a palavra espera de você. Prega o oposto daquilo que Deus espera de você. Isso é muito louco, porque às vezes você vai perder a sua vida para defender a sua identidade, como foi Nabote. E quando você vem aqui na afronta de Acabe para Nabote, é uma afronta que é claramente espiritual. Porque veja só, se você for pesquisar a diferença entre uma horta e uma vinha, de forma agriculturalmente falando, eu nem sei se esse termo existe, vamos falar assim, agricultura. A vinha, ela leva muito mais tempo, tem raízes muito mais profundas. Na Bíblia simboliza a alegria. Não é qualquer pessoa que pode cultivar uma vinha, tem que ter inteligência técnica, ou seja, é algo precioso, é algo valioso que dura anos e anos. E uma horta é algo transitório, que não precisa ter uma inteligência técnica para você plantar uma horta, que não tem raízes profundas. Ou seja, aquilo que a sociedade espera da gente é que nós sejamos essa horta mesmo. Nós sejamos isso mesmo que elas esperam dos números, ou daquilo que é representado em ministérios, daquilo que é representado na mídia, na música. Algo tão
baixo, algo tão mesquinho, algo tão pequeno diante da grandiosidade daquilo que Deus está fazendo conosco através da nossa vida, que é mulheres negras que oram, mulheres negras que se levantam, que mudam toda uma geração que estava aí naquele comodismo, sabe? Naquela, a minha mãe foi traída, eu vou ser traída, a minha mãe apanhou, eu vou apanhar, a minha mãe foi abusada, eu também fui. Estamos quebrando esse paradigma na palavra de Deus, né? Esse paradigma de horta e estamos nos tornando aí uma vinha. Olha que legal, a palavra de Deus fala em Isaías 5 que o Senhor, Ele nos chama de sua vinha e Ele nos plantou em uma terra fértil. Então Ele espera que, por sermos a sua vinha, ou seja, por termos a identidade nele, a gente dê vinhos bons, boas uvas, e não horta, e não vinhos ruins. Tá pegando? Por isso você precisa saber qual a sua identidade. Para finalizar, quando você vai no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, você vê um exemplo claro de alguém que sabe quem é Deus. Ruth, ela podia voltar para tudo aquilo que ela conhecia, para o seu país, para suas origens. Ela podia escolher o caminho mais fácil. Ela podia fazer aquilo que esperavam que ela fizesse. Esperava-se que ela voltasse. Esperava-se que ela retrocedesse, que ela não abraçasse o Deus de Noemi, que ela não enfrentasse a dificuldade do cultivo, do tempo, de viver pela fé. Porque você concorda comigo que Ruth deu um salto de fé? Ela não sabia o que encontraria naquela nova nação. Quem conhecia a Noemi, ela não conhecia, ela só tinha ouvido falar. Ela não sabia se ia ser bem aceita, ela corria risco de ser abusada por ser estrangeira, ela por ser mulher. E ela foi, ela deixou e queimou pontes para ser vinha, para viver aquilo que o extraordinário, né? Aquela música, acima das nuvens. Ruth, ela se arriscou para viver o extraordinário em Deus. E ela é um exemplo muito claro de identidade em Deus. Porque o que Deus espera de você, mulher negra, nem sempre é fácil. O caminho fácil é fácil, né? Você pode usar o seu corpo, você pode escolher fumar um baseado e morar na rua. É fácil fazer isso. É legal fazer? Não é dolorido? Não, dói. Você vai sofrer consequências, mas é fácil desistir. Conseguir persistir e não ceder é difícil. Principalmente quando todo mundo espera que você ceda. Quando todo mundo espera que você volte atrás. Que você acorde um dia e fale, poxa, até aqui eu tentei sozinha. Deixa eu fazer uma ligação. Fulano, olha, me aceita de volta. É o que se espera, que a gente ceda. Até existe uma plateia, às vezes, assim, falando até onde ela vai, né? Ela foi até ali, mas será que amanhã ela não vai mudar de ideia? Espera-se até de forma diabólica que nós cedamos, que nós retrocedemos, que nós falamos assim, poxa, se Deus realmente existe, Ele não permitiria que eu estivesse neste lugar, que eu passasse por essa situação. Não. Mas nós, aqui do Projeto Balaia, somos mulheres negras que não retrocedemos. Somos como Ruth, né? Ruth deixou tudo para trás. Queimou o seu passado, queimou as expectativas que as pessoas esperavam dela socialmente. E ela foi e decidiu caminhar com Deus. Ela disse, olha, Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E olha só, Ruth foi abençoada. Muitas pessoas focam na questão romântica, né, do Boaz, que remidou, que se apaixonou por ela, que casou com ela. Eu não foco nisso aqui. Eu foco no fato de que Ruth, ela seguiu a direção de Deus. Ela decidiu o caminho mais difícil. O improvável, o extraordinário aconteceu não quando Boaz olhou para Ruth, mas quando Ruth decidiu olhar para Deus e caminhar com Deus, apesar de toda uma expectativa de uma plateia que esperava que ela voltasse, que ela retrocedesse, sabe? E isso só faz quem sabe qual a sua identidade em Deus. Nabote morreu, mas ele lutou e defendeu a sua identidade, a vinha, a sua herança até o fim. E ele foi injustiçado, houve manipulação, ele não morreu por estar sendo alguém que cedeu, que se vendeu. Não, ele morreu como um homem.
que conhecia a sua identidade em Deus e que defendeu ela até o fim. Só para terminar, né? Uma das coisas que motivou nesse devocional foi umas batalhas, né, que eu estou passando nesse sentido. E foram apresentadas muitas propostas, né? Gente, propostas assim que eu fiquei tipo, só pode ser o diabo mesmo, porque é justamente o que eu preciso na hora que eu quero, mas do jeito que não é de Deus. É o diabo, então. E eu fiquei olhando assim, e eu percebi, nossa, tá atacando a minha identidade. Porque se eu recuar agora, se eu ceder agora, mesmo depois do salto de confiança que eu dei, seria praticamente cuspir, né, no sacrifício de Jesus feito na cruz por mim. Seria cuspir na minha história, né, nas almas que o Senhor tem colocado sobre a minha direção espiritual, sobre oração. E foram, assim, propostas absurdas para qualquer pessoa falar assim, poxa, Laila, mas cede aí um pouquinho, sabe? Dá pra você, sabe, não precisa ser tão certinha. Mas e se eu cedesse, né? A palavra de Deus fala assim, há um grande número de testemunhas. Você pode pensar que a testemunha são as pessoas, mas se você for parar para pensar que eu sou uma pessoa que pouco me importa com o que pensa sobre mim, as pessoas, né, não se aplica. Mas essa grande multidão eu vejo como os anjos, né? Os anjos do Senhor, eles estão te olhando. Quando não tem um pastor te vendo, ou a Laila te acompanhando, ou a sua mãe, o seu pai por perto, e você pode fazer as coisas muito mais fácil, a grande testemunha, creio eu, são os anjos, né? Os anjos do Senhor estão olhando para você, eles estão lá com o objetivo de guardar você, mas já imaginou um guardião vendo aquele que está sendo guardado, fazendo o oposto daquilo que a palavra de Deus fala? E não só os anjos do Senhor, né? Os demônios também estão tentando assim, vai, cede, vai, faz, vai lá, tá ninguém vendo, vai lá. É uma guerra, né, pela sua alma, mulher negra. 24 horas. 24 horas. Quer pegar você no olhar, quer pegar você no pensar, testando suas emoções, né? Colocando humilhações, colocando propostas irrecusáveis. E você pensa assim, será que vale a pena não ceder? Será que vale a pena me segurar nesse livro aqui, ó? Esse livro que foi escrito há milhares de anos e eu vi essa garota negra autista falando que eu não devo ceder. Será que vale a pena? Vale, sabe? Não por mim que vos falo, mas pela palavra que fala. Toda vez que alguém, na palavra de Deus, confiou de todo o seu coração em Deus, esse alguém não foi decepcionado. Mas toda vez que reis, por exemplo, confiaram em suas forças, em seus padrinhamentos políticos, em seus conhecimentos, eles foram miseravelmente derrotados. O que isso passa espiritualmente? Que quando você confia em pessoas, a tendência de você quebrar o seu lindo rosto negro de mulher negra é muito grande. É tipo 99,9%. Mas quando você confia não na Laila, que eu e nada tá dando no mesmo. Um chiclete mastigado, pisado no centro de São Paulo, cuspido por um qualquer, é a Laila. Mas se você confia na palavra, mulher negra, nessa palavra, não tem como você não ser abençoada. Olha só, e o diabo, ele vem como acabe aqui. Ele vem falar pra você, olha, não vale a pena você crescer vinha leva tempo, vinha leva anos para ter uma raiz profunda. Por que você não vira aqui uma horta? Algo transitório? Por que você não aceita essa proposta logo aqui? Tá bem aqui na sua frente, tá aqui, ó. Só assina aqui e todos os seus problemas estão resolvidos. Ele vem assim, ele não joga limpo. Quem foi que disse que o diabo joga limpo? Ele joga muito sujo. Você imagina que apareceu não um, mas 4 apartamentos pra mim. Só tinha que fazer uma coisinha totalmente contrária à palavra, mas basicamente seria rápido. E eu digo, caramba, é o diabo mesmo, né? É assim. Não é, e olha só, não é sobre você. É sobre o que você carrega. Isso é muito louco, né? Que você pensa assim que às vezes as pessoas se levantam no seu trabalho, na sua família, até mesmo dentro da igreja, e você acha que é pessoal. Não é. É contra aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo.
E quando você chega no lugar, você é luz. Então o diabo não gosta da luz, ele fica incomodado, porque no escuro as coisas acontecem do jeito dele. Ele conhece as regras das trevas, do mundo oculto, do mundo das trevas. Ele não quer luz. Olha que legal, eu tô com uma coisa de luz aqui. Ele não quer luz. Uma luz, deixa uma aqui. O que a luz faz? A luz deixa tudo claro, você consegue ver meu rosto, certo? Apagou. Fica estranho, fica aleatório. Dá pra acontecer coisas no escuro, assim. Ele não gosta da luz. E você, a palavra de Deus fala, mulher negra, que nós somos sal e luz da terra. Então imagina só, você, que historicamente estava relacionada a todo um credo de escravidão. Escravidão, rasgando o verbo, escravidão. Agora tá se ajoelhando, tá jejuando, tá orando, tá lendo, tá buscando, tá falando desse Deus. Você tá iluminando. Aonde você chega, a estatística e aquilo que esperam de você é totalmente rasgado, sabe? Isso parece que você, por exemplo, vendesse seu corpo, você não vende. Você rasgou um projeto histórico de escravidão física e espiritual. Isso parece que você seja, por exemplo, uma pessoa viciada. Você não é. Você rasgou uma prisão histórica e espiritual. Esperam-se que você se prostitua moralmente no trabalho para conseguir dinheiro rápido. Você rasgou um projeto histórico e espiritual. Então, toda vez que você faz o oposto da identidade que o mundo desenhou para você, você está sendo luz. Porque você está vivendo a palavra. Como é que a sociedade não vai ficar incomodada? Não vai questionar, poxa, como assim? Você é uma liderança negra, você não segue ancestralidade? Como assim? Você está negando os seus ancestrais? O meu ancestral, meu amor, é Jesus. Ele que morreu na cruz. Foi ele que derramou o seu sangue precioso por mim. Foi ele que, quando eu estava depressiva, pensando em suicídio, ele foi o único que segurou as minhas mãos e falou, eu te amo e você é minha filha. Não apareceu mais nenhum falando assim, olha, tô aqui, seu ancestral, vou cuidar de você. Não vi, se apareceu, não vi. Foi Jesus. E olha só, não foi eu que procurei ele, foi ele que me encontrou. Então, assim, quando a gente vem com essa proposta, o diabo fica com raiva, mulher negra. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Quem não pode ficar com raiva de nós, de mim, de você, sabe quem é? É Jesus. Porque aonde você vai, você é luz. E luz não dá pra ficar apagada. É uma lâmpada. Lâmpada tem uma funcionalidade muito específica, que é iluminar. Amém? E eu oro para que o Espírito Santo ele faça você ser como Nabote. Defender a sua vinha. Defenda a sua vinha contra todas as expectativas que o mundo espera de você. Que a mídia, que os órgãos governamentais, que quaralho, qualquer coisa aí que você imaginar espera. Defenda a sua vinha. Deus tem algo melhor para você. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo. Tchau.